Alexandre de Moraes não age mais como juiz, age como político. Se é que alguma vez na vida ele já agiu de verdade como juiz, né, gente? E agora, olha essa pedrada aqui. O governo Trump voltou a medidas e sanções contra Alexandre de Moraes, e desta vez o fundamento é outro. Uma Magnitsky, que isso sim assustou o Moraes, assustou o Lula. Cara, mas não é possível um negócio desse. Em menos de 24 horas, duas informações escandalosas. Olha o que aconteceu. Após a divulgação de conversas entre Lulinha e Roberta Luxinger, Alfredo Gaspar pede a prisão imediata. É isso mesmo. A Polícia Federal identificou mensagens entre Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e a empresária Roberta Luxinger sobre a realização de reuniões de negócios envolvendo figuras do gabinete do presidente da República. Em uma das conversas, datada de 22 de março de 2024, Roberta afirma que os dois, ela e Lulinha, trabalhavam em outro nível e diz que o futuro deles seria a Suíça. No mesmo diálogo, Lulinha menciona reuniões com Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, então chefe de gabinete de Lula, e Swedenberger Barbosa, que ocupava o cargo de secretário executivo do Ministério da Saúde. As mensagens estão sob análise da Polícia Federal no contexto das investigações envolvendo Roberta e o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Parece bem claro o envolvimento da dupla, Lulinha e Roberta, em negócios escusos envolvendo o gabinete do presidente da República. Lula foge de mais um debate. É isso mesmo. A campanha do petista Lula decidiu manter, por enquanto, a ausência do candidato no debate da TV Bandeirantes, marcado para o próximo domingo. A justificativa apresentada é a avaliação de que não haveria condições equilibradas para que o petista respondesse aos ataques dos demais concorrentes. Uma nova reunião sobre a participação deverá ocorrer ao longo desta semana. Apesar disso, integrantes da campanha consideram pequena a possibilidade de uma mudança de posicionamento. Entre os fatores que pesaram na decisão está a presença de candidatos que, segundo a avaliação dos petistas, não precisariam ter sido convidados com base nas regras eleitorais. É o caso de Renan Santos e Romeu Zema. De acordo com um integrante da campanha de Lula, a retirada dos convites feitos a Renan e Zema poderia aumentar as chances de o presidente reconsiderar a decisão e comparecer ao encontro. Neste momento, a principal tendência é que Lula participe apenas do último debate antes do primeiro turno, previsto para ocorrer na TV Globo. Mesmo essa participação, porém, ainda não é tratada como definitiva. O governo Trump voltou a discutir medidas e sanções contra Alexandre de Moraes, e desta vez o fundamento é outro. Segundo o jornal Financial Times, uma fonte disse ao jornal que a reimposição de medidas como a Magnitsky está em análise pelo entorno, pelo governo Trump. Bom, meus caros, o ponto agora é que nós tivemos já a Magnitsky contra o Moraes e o brasileiro não está muito confiante de que isso volte. Mas pode voltar. A gente precisa entender como o Trump funciona, como o governo Trump funciona. Se ele consegue negociar com o país, se ele entende que as coisas estão caminhando bem, ele tira as sanções. Se ele acha que as negociações caminham mal, ele volta com as sanções. E com certeza ele acreditou que tirando a Magnitsky do Moraes, ele iria ter melhores negociações com o governo Lula, e não teve. Com o Moraes, e não teve. A verdade é que o Lula e o Moraes foram para cima de toda a liberdade de imprensa e de expressão, e com o fato agora desse avanço do Moraes sobre a fonte do jornalista Luiz Pablo lá do Maranhão, o que o Trump teme com absoluta certeza, e tem razão de temer, é que outros jornalistas de outros jornais, como Malu Gaspar, Bela Megali, Lauro Jardim, que vem denunciando abusos dentro do país, tenham
tenham de ficar calados, porque as suas fontes também terão medo de falar com esses jornalistas. Uma imprensa calada é a antessala de uma tirania, e uma tirania é tudo o que o Trump não quer, não dá para negociar com tiranos. O Trump também teme que esse tipo de avanço do Moraes e do governo Lula sobre o Discord e do Moraes sobre o jornalismo faça com que essas eleições tenham impacto e influência da censura. E um governo federal esquerdista junto de um STF esquerdista em consórcio para cima da direita com censura, claro, isso impediria que a direita, a candidatura do Flávio e outras mais que sejam oposição ao governo Lula tivessem chance nas eleições. Esse é outro medo do governo Trump. Ele teme que as plataformas sofram censura, eles temem o fechamento do país com a tirania e eles temem que as candidaturas de direita não tenham chance por conta da censura. É isso que está no radar e esse tipo de avanço é que pode sim fazer com a Magnitsky volte à baila, volte a ser uma realidade. E a Folha registra, inclusive, que aliados de Bolsonaro, de Flávio, vinham pedindo há algum tempo sanções a membros do governo norte-americano, entre eles, segundo a Folha de São Paulo, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, que mantém interlocução direta com a administração de Trump. Esse pedido já havia, segundo a Folha, há meses, mas agora, dentro dessa nova realidade que eu acabo de mencionar para vocês, talvez faça sentido para o Trump dar um susto no governo e nos juízes brasileiros, porque ele próprio, Trump, pode, claro, ser prejudicado. Se houver censura no Brasil e tirania, não tem espaço para comércio, não tem espaço para as plataformas norte-americanas. Se houver censura e tirania dentro do Brasil, não terá chance para um governo de direita se eleger e ocupar o lugar, e com isso as negociações com o Brasil por parte do Trump serão prejudicadas. Esse é o grande medo deles e é bastante concreta, portanto, a meu ver, a possibilidade de que ele volte a dar um susto no governo brasileiro. As sanções e tarifas que ele promoveu, o Trump, não fizeram efeito. O Lula está usando isso para ativar o discurso da soberania. Quem sabe, então, a Magnitsky, que isso sim, lá atrás, assustou o Moraes, assustou o Lula, abriu espaço para que eles negociassem, agora pode ser a via adequada para que aqui no Brasil a gente tenha pelo menos um pouquinho de democracia. Quem sabe essa luz não venha de fora. A luz do túnel aqui não há, quem sabe lá fora é de lá que ela venha. Deixa aqui o seu comentário, a gente seguirá atento a esse assunto, se inscreva no canal e fiquem com a gente. Cara, mas não é possível um negócio desse. Em menos de 24 horas, 2 informações escandalosas sobre o esquema de corrupção do Lulinha. Se tem um pai que deve estar muito orgulhoso hoje, é o Lula, porque o filho dele se mostrou muito mais eficiente no que diz respeito a roubar dinheiro público do que o Lula ao longo dos seus 40 anos na vida pública de roubar dinheiro público. Olha o que aconteceu. Antes de te mostrar, como vocês sabem, nós estamos aí numa nova situação. Agora já tem o amigo e a amiga do Lulinha. Presta atenção. Antes nós estávamos falando da amiga do Lulinha, que é a Roberta Luxinger, que pegava dinheiro do careca do INSS e repassava pro Lulinha lá na Europa, certo? Agora entrou o amigo do Lulinha. Vou te apresentar esse amigo do Lulinha. Primeiro, olha isso aqui. Empresa para a qual o Lulinha fez lobby pagou 150 mil a Roberta Luxinger. Essa empresa é a empresa Structure, tá aqui, ó. A Structure LTDA. Empresa para a qual Fábio Luiz Lula da Silva, ou Lulinha, teria feito lobby junto ao governo federal. Então, o Lulinha vai lá, traz a empresa e faz lobby, consegue fazer com que essa empresa tenha contratos de licitação ou ganhe dinheiro público. Só que aí, quando você faz lobby para uma empresa, essa empresa fica te devendo. E aí o Lulinha ficou com esse problema, né? Como é que eu vou fazer para esse cara me pagar? Esse cara em questão que eu estou te dizendo é esse aqui, ó. Esse cidadão aqui, ó. Kleber Ribas. Empresário amigo de Lulinha. Olha que coisa, a amizade é uma coisa maravilhosa, né? Ribas se reuniu com o investigado na farra do INSS. Então esse cara usou o Lulinha para entrar no esquema do INSS e ajudar a roubar também ali o pessoal do INSS, certo? Ganhou dinheirinho, agora tem que pagar quem ajudou. Aí que entra essa matéria. Lulinha orientou Roberta Luxinger a emitir nota para cobrar empresário alvo da PF. Lulinha falou isso aqui para ela. Vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó. No dia 24 de julho de 2023, Lulinha solicita a Roberta que ela convide Carlos Eduardo Gabas, ex-ministro da Previdência, para se dirigir à Praia do Forte, na Bahia. Aqui,
Aqui todo mundo, diz o filho do presidente. Pronto, já falei com o Fernando, com o contador, com o governador, com os secretários, com todo mundo. Responde a lobista. Em seguida, Lulinha orienta a amiga a emitir uma nota fiscal para Kleber Ribas. Emite a nota fiscal para o Kleber. Já fiz, responde ela. Já fiz, cadê? Fiscal para Kleber. Já fiz, responde Roberta. Boa, comemora a Lulinha. Então, o Lulinha estava usando a Roberta Luxinger para receber dinheiro público desviado através de lobby, que é o tráfico de influência que ele estava fazendo. Então o cara não é bobo. O que ele fez? Ele fazia o esquema, para a conta não vir direto, para o dinheiro não cair direto na conta dele, ele usava a empresária Roberta Luxinger, que emitia a nota, pegava o dinheiro e depois repassava para ele. Então a Roberta Luxinger, ela era o funil. Todo o dinheiro dos esquemas de corrupção do Lulinha caíam na conta da Roberta Luxinger, na empresa dela, e ela repassava para ele com contas fora do Brasil. Olha aquilo. Gente, esse cara aqui, ele superou o Lula. Esse cara, o Lula tem que ter muito orgulho agora. Não é fácil você... É o sonho de todo pai, né? Ver o seu filho te superando naquilo que você considera como sendo as suas habilidades mais acentuadas. Tipo um jogador de futebol, quando ele vê o filho jogando futebol muito melhor que ele, dá um orgulho. Lula deve morrer de orgulho do Lulinha. Deve ser assim, o pai mais orgulhoso do mundo. O Lulinha, ele tem uma eficiência em esquemas de corrupção que é uma coisa impressionante. O problema é, ele não é tão bom em esconder os esquemas dele quanto o Lula. Porque o Lula, e ele sim, o Lula sabe esconder os seus esquemas de corrupção. O engraçado é que até hoje eu não vi uma entrevista do Lulinha. Eu não vi o Lulinha se defender em nem sequer uma entrevista, em um debate. Essa entrevista ao vivo, não escrito. É impressionante como ele não existe. Você só vê fotos do Lulinha. Você nunca viu esse cidadão falando. Fala a verdade, você já viu ele falando? Eu nunca vi. É o cara que mais roubou na história do Brasil, depois do pai dele, e a gente nunca viu ele dando uma entrevista. Esse é esperto. Lula foi querer entrar pra política, tem que falar toda hora. O Lulinha não, ele usa os bastidores, se bem que ele rouba usando o poder do pai. Marcola, Berger, Kleber Ribas, Luxinger, a quadrilha está formada, gente. Né? O Sidônio, que foi afastado, por que o Sidônio foi afastado? Porque vai surgir bomba do Sidônio também. Como é que o povo considera a possibilidade de eleger essa desgrama desse Lula de novo? Eu não sei, galera. Sinceramente, eu não sei. Eu só sei que a gente precisa eleger o Flávio Bolsonaro e chegar ao Senado. Fazer maioria no Senado para acabar com essas corrupções. E para fazer maioria no Senado, eu sou candidato aqui no estado de Goiás. Esse e-mail aqui é a chave Pix para você fazer doação para minha campanha, porque eu não uso fundo eleitoral. Então você acha que eu devo chegar ao Senado, que eu posso te representar lá. Essa é a chave Pix para você fazer a sua contribuição. Fique por aqui, um grande abraço, tchau. A imprensa finalmente admite: Alexandre de Moraes é um político que veste toga. Uma colunista do jornal O Globo escreveu aquilo que a gente aqui do canal fala há anos e escreveu com todas as letras. Alexandre de Moraes não age mais como juiz, age como político. Se é que alguma vez na vida ele já agiu de verdade como juiz, né, gente? Fica aqui comigo, porque o que eu vou te mostrar agora nessa coluna aqui dela é algo que a imprensa se recusou a enxergar por muitos anos, mas que agora todo mundo tá falando, só que fazendo de conta que a direita não gritou sozinha no deserto por 7 anos que tudo isso aqui estava acontecendo. Leia aqui comigo então a Thaís Oyama no jornal O Globo. Em que momento magistrados do Supremo passaram a agir como políticos é difícil precisar. Mais fácil, talvez, seja tentar localizar quando começaram a se comportar assim de forma pública. Olha, eu não sei vocês, mas eu acho que eu nem consigo me lembrar de quando que os ministros do Supremo se comportavam como verdadeiros juízes. Alguns ali, vamos falar com justiça aqui, alguns sempre foram mais discretos, sempre tiveram postura de juiz, como Luiz Fux, André Mendonça, mas a maioria não. E agora, olha esta pedrada aqui que eu lembro bem demais porque eu vivi isso. Pouca gente criticou quando, em maio de 2023, o ministro Alexandre de Moraes trabalhou à luz do dia para que o presidente Lula indicasse 2 nomes próximos dele para as 2 vagas de juristas do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que ele presidia. Moraes vivia, então, a fase em que o seu status de herói da democracia lhe servia como um salvo-conduto para heterodoxias diversas. Jornais trataram a nomeação dos apodrinhados do ministro como uma prova da sua força. E a gente criticou tudo isso aqui. Ninguém perguntou desde quando o juiz monta grupos.
Muito menos alguém perguntou se era adequado que o presidente do TSE fizesse isso poucas semanas antes do julgamento da inelegibilidade de um ex-presidente da República e adversário derrotado pelo presidente no poder. Pois é, maio de 2023. Sabe o que estava acontecendo nesta época, em que Moraes queria emplacar seus dois aliados no TSE e precisava que o Lula fizesse o que ele queria? Veja, gente, o Moraes estava desesperado pela atenção em favor do Lula. O que ele podia fazer pelo Lula, hein? Para agradar o Lula? Veja, coincidentemente, naquele momento o TSE, presidido por Moraes, decidiu caçar os 345 mil votos dos paranaenses que me elegeram o deputado federal mais votado do estado. Eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Um presidente que queria vingança contra a Lava Jato, um ministro que queria ao favor a atenção do presidente e de repente eu sou caçado contra a posição do Ministério Público, contra a lei, contra a decisão unânime do Tribunal Regional Eleitoral, né? Acho que vocês já ligaram aí os pontos. Mas a politicagem do Moraes, ela não parou aí. E vocês acompanham aqui, ó. Um pouco mais de gente, mas só um pouco, se incomodou quando, no último dia 4 de agosto, o mesmo Moraes, acompanhado do colega Cristiano Zanin, arvorou-se em anfitrião de um jantar destinado a promover as pazes entre dois adultos brigados, o presidente da República e o presidente do Senado. Partindo da hipótese de que somente assuntos virtuosos e republicanos tenham sido tratados no encontro, resta ainda o estupidificante fato de que Moraes, na pele de articulador político, ter reunido à sua mesa duas autoridades com foro privilegiado, Lula e Davi Alcolumbre, trocando brindes com dois possíveis julgadores seus, Moraes e Zanin. Esses, por sua vez, tinham na figura de um dos comensais e bemensais Alcolumbre, presidente do Senado, autoridade com poder de dar sinal verde a um pedido de impeachment contra eles. Em tempos não muito distantes, a isso se dava o nome de promiscuidade institucional. O Brasil virou uma zona em bom português. Essa última frase aí é pesada, gente, por um motivo concreto. Lula e Alcolumbre têm foro privilegiado, o que significa que se eles forem processados, quem julga os dois é o Supremo. Ou seja, naquela mesa, dois juízes estavam bebendo e jantando com duas pessoas que eles próprios podem ter que julgar um dia. E tem a mão inversa. O Alcolumbre, como presidente do Senado, é quem decide se um pedido de impeachment contra os ministros anda ou fica na gaveta. Os dois lados aí da mesa, os dois pontos aí da mesa, tinham poder um sobre o outro, de ferrar um ao outro ou de lavar as mãos um do outro. E aí, olha o resumo final aqui da ópera, ó. No Brasil, ministros do STF fazem política com tanta naturalidade que é como se a atividade fizesse parte das suas atribuições constitucionais. Não faz. E o recado final dela foi muito forte também. A naturalização desse comportamento cobra um preço. Ministros do Supremo, ao agirem segundo a lógica da política, não podem pretender que suas atitudes sejam interpretadas exclusivamente pelas categorias do direito. Quando um juiz entra na política, a política entra na leitura das suas decisões. É o caso de Moraes. À luz da sua atuação fora dos autos e das reportagens baseadas em investigações da PF, que hoje o ligam ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, a decisão de quebrar o sigilo da fonte do inquérito que apura a perseguição ao colega Flávio Dino já não pode ser lida apenas como um ato judicial. Entre as leituras políticas que ela admite, está a ser um recado de Moraes aos profissionais que o incomodam ou que possam vir a incomodá-lo e, ao mesmo tempo, uma forma de proteger e fortalecer, dentro do STF, um aliado potencialmente valioso para a sua sobrevivência política em 2027. É disso que se trata, é disso que sempre se tratou. Sobrevivência política pura do Moraes. Ele sabe que se você eleger uma maioria de direita no Senado em 2026, ele corre um risco gigantesco de sofrer o impeachment em 2027. E é por isso que eu sou candidato ao Senado aqui no Paraná. Para ser um soldado da lei, para exigir a lei, para ir colocar o império da lei, para colocar quem se acha acima da lei abaixo da lei. Para que os mais de 100 pedidos de impeachment parados lá na gaveta empoeirada do Alcolumbre passem a andar com responsabilidade, com correção, com justiça e com firmeza. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.